a paz de Cristo. Hoje, no Catequista Digital, iniciamos nossa série sobre a Sagrada Escritura, confrontando uma das maiores e mais perniciosas mentiras do protestantismo: a ideia de que a Bíblia é fácil de entender e que pode ser interpretada livremente por qualquer leitor. Essa doutrina, conhecida como sola scriptura, é, na verdade, uma heresia diabólica que conduz diretamente à perdição das almas. E nós a condenamos de forma severa e implacável, sem qualquer concessão. A refutação mais devastadora e autorizada a essa presunção protestante não vem da tradição da Igreja, mas sim de outro apóstolo, o próprio São Pedro, na segunda epístola, capítulo 3, versículos 15 e 16. É aqui que a Escritura se volta contra a anarquia protestante. Pedro adverte sobre os escritos de São Paulo e, por extensão, sobre toda a Escritura. Há nelas, nas epístolas de Paulo, algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes deturpam como fazem também com as outras Escrituras para sua própria perdição. Este versículo é o golpe de misericórdia contra a mentira do sola scriptura. O chefe da igreja primitiva, aquele a quem o Senhor deu as chaves, está categoricamente afirmando duas verdades que destroem o protestantismo. Primeiro, a Bíblia contém passagens que são difíceis de entender. A Escritura não é um livro didático de fácil consulta, mas sim um depósito de mistérios divinos que exige autoridade e auxílio para ser decifrado. Segundo, e mais grave, aqueles que tentam interpretá-la sem essa autoridade, os ignorantes e inconstantes, o fazem para sua própria perdição. A heresia protestante do sola scriptura é, portanto, a institucionalização da ignorância e da inconstância. Ao retirar o magistério da Igreja Católica, a única autoridade divinamente instituída e assistida pelo Espírito Santo para interpretar a Escritura, o protestantismo entrega a palavra de Deus à soberba individual e ao capricho pessoal. O resultado é exatamente o que Pedro advertiu: a deturpação da verdade, a criação de doutrinas absurdas e, em última instância, a perdição eterna dos que seguem tais erros. O protestantismo tem a audácia de colocar um livreto complexo, escrito em culturas antigas, em línguas originais e com profundas alegorias teológicas, nas mãos de qualquer pessoa, sem preparo ou orientação, e dizer: leia e entenda você mesmo. Esta é a máxima irresponsabilidade espiritual. O que a Bíblia adverte ser perigoso, o protestantismo prega ser liberdade. Observemos o fruto dessa heresia diabólica, o caos denominacional. Se a Bíblia fosse de fácil e livre interpretação, haveria uma só igreja e uma só doutrina entre os protestantes. Mas o que temos? 40.000 seitas e denominações, cada uma deturpando a Escritura para justificar a sua própria existência. Uma seita nega o batismo infantil, outra o exige. Uma prega o salvo sempre salvo, outra o nega. Uma aceita a riqueza como bênção, outra a condena. Todas alegam seguir o sola scriptura, mas se contradizem em pontos fundamentais, provando que a Bíblia em suas mãos se tornou um instrumento de desunião e falsidade. A Bíblia, portanto, não pode ser o seu próprio intérprete, como insiste o protestante, porque a Bíblia exige um leitor qualificado. Este leitor não é um pastor autodidata, mas o magistério vivo da Igreja Católica, que recebeu de Cristo, por meio da sucessão apostólica, a chave da interpretação infalível. A Bíblia foi escrita na Igreja, pela Igreja e para a Igreja, e só pode ser entendida plenamente dentro da tradição e da unidade que a gerou. Ao rejeitar a tradição, o protestantismo criou uma geração de ignorantes e inconstantes que cumprem a profecia de Pedro. Eles pegam um versículo isolado, o famoso versiculismo, arrancam-no de seu contexto, de sua história e do ensinamento dos apóstolos,
e o usam para fundar uma nova heresia ou para justificar um erro moral. A sua leitura não é submissão à palavra, mas sim a imposição da sua própria cabeça sobre a verdade divina. A verdadeira fé não é baseada na opinião individual sobre um texto, mas na submissão humilde à autoridade que Cristo deixou na terra para guiar as almas. O sola escritura é uma doutrina de orgulho espiritual que transforma o fiel em seu próprio papa e, como adverte Pedro, o conduz à perdição. Rejeitamos essa heresia com todas as forças, pois sabemos que a interpretação errada da palavra de Deus é a fonte de toda a confusão e divisão que assola o mundo cristão. A salvação não está na leitura livre de um texto, mas na obediência fiel à doutrina da única igreja que detém a chave da sabedoria e a autoridade de Pedro. Nós permanecemos fiéis ao magistério. Pax et bonum. E inscreva-se neste canal.